Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu vou mostrar aí para vocês como é que vocês podem criar aí uma estrutura de dados escalável para a loja virtual. Antes de mais nada, eu queria dizer que não existe uma receita de bolo, tá? Eu não vou estar mostrando aqui como é que vocês inserem os dados, pois esse não é um curso para iniciante e também não é um curso de banco de dados. Mas eu vou mostrar toda a estrutura para vocês, de como vocês podem criar, de como vocês podem escalar, e no final ainda vou mostrar um exemplo real aí para vocês utilizarem de base. Bom, então eu já estou aqui com as minhas tabelas, todas aqui criadas. Vou mostrar aqui algumas delas para vocês, ou todas. Então, aqui eu tenho a estrutura inicial. Obviamente que faltam colunas e, como eu falei, não existe uma receita de bolo. Por quê? Porque tudo depende do seu objetivo de projeto. Algumas lojas virtuais, alguns sistemas têm muito mais colunas do que outras, e obviamente que uma loja grande tem diversas colunas, e muitas vezes depende do contexto daquela loja. Então vamos lá, por exemplo, eu tenho aqui a coluna categoria, bem simplificada. Todos os itens gerados aqui, eu pedi para uma IA gerar, eu utilizei o DeepSeek, mas você pode, obviamente, utilizar aí diversas IAs, como o ChatGPT, o Claude, Gemini e muitas outras que tem por aí, né? Afinal, as IAs estão aí para nos ajudar. Então, com a IA é muito simples, você pedir para gerar o SQL aí, com produtos, ele já vai gerando para vocês. Então, para que, qual que é o objetivo, né, aí dessa aula? Já que tem as IA. Bom, é passar, como eu falei, experiência. Apesar de que, por mais que as IA nos ajudem, elas não conseguem pensar por enquanto, né? Então, é por isso. Bom, vamos lá. Aqui em estrutura, então perceba que aqui na minha categoria, eu simplesmente estou colocando aqui, né, nome, descrição, o status. No meu caso, eu gosto bastante de utilizar status 0 ou 1 para definir ali se é um rascunho, né, se está ativa ou inativa. É lógico que você pode também optar por colocar aqui ativo, mas eu particularmente prefiro colocar status. E aqui eu gosto de colocar índices, tanto no nome quanto no status, né? Aqui, ó, índice aqui, para facilitar essa busca aí. No caso de uma grande quantidade de dados. É muito difícil ter grande quantidade de categorias, mas eu normalmente, em banco de dados grande, eu já deixo isso tudo preparado e previsto. Bom, vamos aqui para a tabela produto. Tem aqui a tabela produto. Também alguns exemplos, né, gerados aí por IA, adicionados aqui, mas vamos para o que interessa, que é a estrutura. Então, tenho o básico aqui de uma estrutura de produto. É claro que faltam colunas, algumas colunas que eu já utilizei no passado e nesse momento eu vejo que não há necessidade de utilizar mais, por exemplo, a coluna slug. Eu utilizava bastante a coluna slug, ou seja, para ter ali a URL amigável, ou seja, através do título, né, ou seja, do nome do produto. No entanto, nos dias de hoje, com a IA, com a reformulação do SEO, eu não vejo mais essa coluna como necessária. Então, eu acho um dado desnecessário ter ido no banco de dados. A gente pode montar um URL amigável, né, ali do produto, utilizando o ID do produto, sem ter ela aqui dentro. Mas é uma opinião, como eu falei, minha, é uma estrutura que eu tenho adotado e utilizado aí nos dias de hoje. Bom, perceba que alguns sistemas, e eu recomendo que vocês utilizem sistemas reais e de e-commerce, no caso, né? Por exemplo, o PrestaShop, se você não conhece, eu recomendo que você baixe o PrestaShop, o Magento, o WooCommerce ali do WordPress e instale aí na sua máquina para você o quê? Ver a estrutura de dados que eles utilizam. Não é para você copiar, obviamente, é para você ter uma ideia, porque cada um vai pensar de um jeito. Do mesmo jeito que eu acho desnecessário ter a coluna de slug, você pode achar, não, eu quero no meu sistema, eu acho que é necessário, e eu vou colocar. E não tem problema nenhum, seu sistema não vai deixar de funcionar por causa disso. Então, por exemplo, deixa eu trazer aqui, ó, a coluna aqui do PrestaShop, só para vocês verem. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó o nome que eles utilizaram, link, né, link rewrite, seja o link de reescrita. Já acho o nome confuso, é um nome que eu não utilizaria, mas enfim, tá aqui. Então, a estrutura de dados de produto deles. Então tem descrição curta, né, o slug ali. Então, o que eu recomendo que vocês utilizem para vocês analisarem se as colunas fazem sentido, se não faz sentido. O tipo de dados também é extremamente importante para vocês saberem se faz sentido, se não faz sentido, porque muita gente ignora isso aqui, mas em sistemas grandes, um byte a mais ou a menos faz diferença em grande quantidade de dados.
Então, se você está pensando em projetar algo que seja totalmente escalável, que não vai te dar problema cedo, você quer reduzir consultas e tal, sei lá, se um dia você cria um sistema muito grande que vai parar, né, na nuvem, né, você vai pegar no Amazon, Google Cloud. Então, é importantíssimo, cada dado, cada consulta ali é dinheiro. Então, você tem que ter uma estrutura bem elaborada, prevendo essas coisas já. Então, tem aqui colunas, por exemplo, que eu não usaria, não vejo necessidade, né? Por exemplo, tem meta-descrição, palavras-chave, né? Título ali, meta-título para ter colocado ali no seu. Algumas coisas eu não vejo necessidade, mas tem. Então, é por isso que eu recomendo, mais uma vez, que utilizem exemplos reais para tirar de base. Então, voltando aqui para a nossa estrutura inicial, obviamente, de uma loja focada em e-commerce, temos então que ter, né, como uma categoria. Eu prefiro que tenha, cada produto tenha uma categoria específica, então já está feito esse relacionamento. Então, tenho o produto, tenho a minha tabela usuário. Eu, particularmente, eu estou dizendo mais uma vez, eu, tá? Dos sistemas que eu já trabalhei e outros projetos, né, que compartilhado aí com clientes, com outros desenvolvedores. Eu utilizo a tabela, sempre gostei de utilizar a tabela usuário. Antigamente era usuários, mas hoje em dia, né, como eu falei, no PHP moderno, com a modernização, já em alguns livros, né, inclusive alguns livros, né, bem antigos, já se tem, né, esse conceito de entidade. Ou seja, só rapidinho falando aqui da nomenclatura, perceba que todos aqui, ó, os nomes estão no singular, porque se entende que cada tabela dessa é uma entidade. Tá? Eu não vou entrar aqui no mérito acadêmico, mas é recomendado, tá, que vocês utilizem hoje, nos dias de hoje, e como eu falei em alguns livros antigos também, desde a antiguidade, né? Eu não utilizava, confesso que, inclusive, em vários frameworks, mesmo que você coloque uma entidade sem S aqui no final, ele acaba colocando S. E, enfim, e muitos desenvolvedores de sistemas utilizam S aqui no final. Mas hoje, com a modernidade, eu prefiro utilizar como entidade. Então, esse nome que eu geralmente coloco aqui nas tabelas é o nome que eu vou utilizar lá nos meus modelos. Então, eu prefiro no singular. Mas, voltando aqui, eu tenho a tabela usuário que em diversos sistemas, inclusive eu deixei aqui do PrestaShop, aqui é claro, né, só tem aqui algumas tabelas, mas são centenas de tabelas em uma loja grande. Mas aqui, por exemplo, eu tenho a tabela, eles colocam aqui, ó, Customer, ou seja, cliente. Eu não gosto de utilizar nomenclatura de cliente. Por quê? Porque o meu foco, por exemplo, em sistemas, no caso aqui da loja virtual, eu tenho a tabela usuário que eu não vou armazenar só cliente. Então, o meu cliente aqui não tenho uma coluna aqui, ó. Deixa eu voltar para a estrutura. Eu, normalmente, todos os meus sistemas, eu gosto de trabalhar com level, então eu crio uma coluna aqui, level, e de acordo com cada level, eu dou acesso. Então, o meu usuário, ele pode ser, às vezes, ele pode ser um usuário comum do sistema, mas ele também pode ser um administrador, né? No meu caso, ele poderia ser um cliente também, um moderador, enfim, posso ter diversos levels para um único usuário. Então, ele acaba sendo não só um cliente. Mas, mais uma vez, depende do sistema, depende do que você entende que seja. Eu acho que o cliente deveria ser, né, para algo mais específico. Você só vai ter cliente aí no seu sistema, só cliente, né? Não vai ter outras interações, ou você vai criar tabelas diferentes para os administradores. Então é algo que você vai pensar, raciocinar, então você escala conforme você quiser. Eu prefiro utilizar usuário, como eu acabei de falar, por causa desse contexto aí de utilizar, né, ter diversos tipos de usuários que não são clientes dentro da tabela usuário, então. É por isso que eu utilizo desta forma. Então, aqui, obviamente, né, aqui é só exemplo, tá, pessoal? A senha, por exemplo, aqui deve, né, obrigatoriamente estar aí com hash. Aqui é só exemplo. Então, continuando aqui, tenho essas tabelas iniciais. Voltando aqui, ó. Então, o meu usuário, então eu tenho aqui uma tabela endereço, por quê? Porque se tratando de diversos sistemas, e no caso mais, né, explícito em loja virtual, você tem que ter uma tabela separada para endereço. Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, que está ali comprando uma coisa, ela tem um endereço físico, mas ela quer que entregue ali no trabalho ou em outro local. Então é natural que um usuário ele tenha vários endereços. E normalmente é assim em diversas lojas, né? Ou você, mesmo que você só tenha endereço, sempre você vai conhecer alguém que tem mais endereço, você trabalha em outro lugar e por aí vai.
Então, é extremamente importante ter essa tabela endereço separada do usuário. E aí, obviamente, que tem simplesmente, né, os relacionamentos. Então, você relaciona o endereço, né, com o usuário ID ali e os demais colunas que você achar, obviamente, necessário. Então, a diferença aqui, né, que eu costumo utilizar, a palavra que eu gosto de utilizar aqui, ó, tipo, type, que é o tipo aqui, né, como eu falei, para definir se é casa, se é trabalho, se é outro local. Então, eu acho isso importante. E outra coisa, voltando aqui, ó, o número, tente deixar aqui, ó, o número, não use int. Eu já vi sistemas, já tive que modificar sistemas onde o número da casa estava do tipo int aqui, por exemplo. Mas a gente sabe que diversas casas não tem o número inteiro, é tipo A1, o número é B13, enfim, isso muda muito. Então, tente utilizar baixar aqui o número pequeno, aqui eu coloquei 10, mas poderia ser 20 ou 50, aí vai depender da sua clientela. Mas, como eu falei, tudo escalável aqui. Indo aqui para venda, depois eu volto aqui no carrinho, tá? Uma venda, né? Você tem que ter aí também essa coluna que é essencial dentro do seu sistema. Então você vai ter aqui o usuário ID, obviamente, ou o cliente ID, como eu falei, depende do contexto que você quer utilizar. Você vai ter o endereço, né? Ou seja, só o ID do endereço, porque como eu falei, um cliente pode ter vários endereços, ele pode na hora da venda ali escolher um endereço em específico. Há quem goste e quem defina que na hora da venda você crie os campos aqui, ó, do endereço. Já vi sistema assim também. Ou seja, a pessoa na hora da venda, ela coloca ali CEP e todos os dados aqui, ó, para evitar novas consultas. No entanto, eu acho isso meio redundante. No entanto, ele entende ali nesse momento que o endereço ele não pode ser alterado, ou seja, ele é imutável. Então, há desenvolvedores e sistemas que utilizam dessa forma. Então, se você entender que, mesmo que ele tenha um endereço ali na tabela de endereço, você quer armazenar na hora da venda, né, esse endereço fixo, então você coloca ali, né, cria aí as novas colunas, não tem problema nenhum. Como eu falei, não vai estar errado. É meio redundante, na minha opinião, mas é algo válido, tá? Não vai estar errado. Então, tenho aqui comum, né, na hora da venda, você tem aqui a forma de pagamento, o status do pagamento, né, e o status da venda. É importante você ter aqui, ó, o status do pagamento e o status da venda dentro de uma venda, por quê? O status do pagamento ele é diferente de uma venda, né? Às vezes o pagamento pode estar ali sendo aprovado, processado, já o status da venda não. Se a venda foi processada, será que ela foi entregue, né, foi devolvida? Enfim, são coisas diferentes. Então você tem que ter o total da venda também. Uma venda ela pode ter o quê? Vários itens. Então você tem que ter também aí uma tabela, né, para você guardar o quê? Os itens. Afinal, uma venda tem lá, uma venda deu 10 mil reais. Então tem vários itens. Então você vai armazenar ali, né, o ID, né, da venda, o produto, obviamente, né, o ID do produto, né, a quantidade e o preço unitário. Acho que isso aqui é o básico do básico, né? Aqui eu não costumo colocar outras colunas, por exemplo, datas e tal, porque aí você pega da venda, né? Aí você decide, né, se você quer colocar inserção ao momento que a pessoa inseriu ou não aqui o produto. E por último, mas não menos importante, a gente tem o carrinho. E esse carrinho, ele também é criado de duas formas básicas, né? E isso depende do que você quer. Por exemplo, muitas pessoas e muitos sistemas utilizam sessão para criar esse carrinho. Então, ele não vai buscar ali no banco de dados. Então, ele cria, através de sessão, esse carrinho. É uma prática que eu não vejo como boa hoje em dia. Não que não é boa, eu falo assim, eu não recomendaria, porque eu prefiro armazenar o carrinho, né, ter essa tabela carrinho e buscar os itens a partir daí. Que eu posso não me preocupar com sessão e eu vou garantir que o meu cliente, sei lá, daqui meses ou anos, ele tem ali o seu carrinho salvo. Vai que um dia ele se interessa por aquele produto. Onde você usaria sessão, por exemplo? De que tipo, né? Vamos supor que você tem produtos variados que não demoram muito tempo. É produtos aí de tempo determinado. Uma semana, duas. Enfim, você não tem necessidade de ter esse produto no carrinho por muito tempo. Então você pode utilizar a sessão. Dá um exemplo aqui do Mercado Livre. Por que você armazena aqui, né? No carrinho. Deixa eu voltar aqui na estrutura. Então você precisa do quê? Do usuário, obviamente, para você saber quem é o usuário, né? Que adicionou ali aquele produto. O produto, obviamente, a quantidade. E eu gosto de ter também a data em que foi adicionado aquele produto. Então, peguei um exemplo aqui do Mercado Livre. Você perceba que
E geralmente, na maioria dos sistemas, é isso aqui. Eu acho um carrinho simples. Por quê? Porque você só tem o produto, obviamente. Do produto você pega todas as informações, você tem que ter a quantidade aqui. E muitos sistemas, né? Você vê, quando você aumenta a quantidade aqui, os disponíveis vai diminuindo. Aí você vai tendo uma integridade ali, né? Mantendo uma estrutura de estoque mais descentralizada ou centralizada conforme a sua visão, né? Isso depende. Então, é simples assim ter um carrinho, assim, a lógica, né, da estrutura de um carrinho. Eu recomendo carrinho que seja armazenado em tabela, mas como eu falei, pode ser armazenado por seção, também não está errado. Então, essas aqui são as principais tabelas iniciais, com alguns colunas iniciais, para que você possa escalar aí conforme a sua necessidade. Como eu falei, aqui eu estou passando para vocês o projeto real. É claro que, na maioria dos projetos, essas tabelas, né, os nomes delas estão em inglês, né, obviamente, e também as colunas, como eu falei, recomendo para vocês, né, que vocês escrevam em inglês. A maioria dos sistemas vai estar todos em inglês. Eu coloco em português, obviamente, porque, como eu falei, e repito mais de uma vez, né, eu estou aqui ensinando, e na maioria das vezes, se você não tem aquele contato, aquela facilidade com o inglês, primeiro coloque em português, termine o seu sistema, aí depois você começa a colocar as tabelas, as colunas, ou seja, desenvolver totalmente em inglês, que é, né, uma boa prática e é recomendado ainda mais se você for divulgar aí seu código ou compartilhar aí no GitHub, no seu portfólio, etc. Tudo bem? Bom, e como eu tinha falado, eu vou deixar aqui um exemplo real, tá? Do ano de 2021, de uma loja bem grande. Se você, não sei se você conhece, a Zatini, né? O Zantini, como Zatini, como você quiser chamar. Então, eu tenho um JSON que normalmente, em lojas grandes, né, normalmente são baseados em microserviços, ou seja, tem ali as suas tabelas de dados, vai para um API, a API joga os dados para ser exibido no front. Então, aqui está exemplo, tá? Isso aqui é real, tá, pessoal? Isso aqui eu peguei um trecho, tá? Como eu falei, do ano de 2021, para que vocês possam ou queiram utilizar de exemplo assim, o que? Mais colunas ou menos colunas, ou conforme você quiser armazenar, né? Por exemplo, aqui, obviamente, que é só um JSON, então esses dados podem ter sido tratados e devolvidos aqui, né, para o front, já da forma como eles devem ser exibidos, evitando ali os tratamentos diretamente nas views. Mas aí você vê, por exemplo, que é base, né, do sistema, por exemplo, de uma tabela produto. Então, obviamente, você vai ter ali o ID, né, você vai ter ali o nome, o preço, às vezes você pode não querer colocar uma bandeira, né, você pode querer colocar ali, né, um selo de promoção, a classe, caso você queira, né, pode ser diferente de categoria, né, você vai, obviamente, ter a categoria, você vai ter a variação em relacionado ao produto. Vamos supor que você esteja trabalhando com roupas. Caso, né, voltando aqui, você também pode ter aqui uma tabela chamada variação, ou variação produto, enfim, que vai o que? Armazenar aqueles tipos de variações, M, P, G, ou a cor, e por aí vai. Então, isso pode ter também aqui uma tabela separada, ou em alguns casos, e na verdade em muitos casos, também armazenar diretamente na tabela produto, tem costume ali, então você coloca ali do tipo enum, por exemplo, o tamanho, aí tem PMG já está ali definido. Isso depende, como eu falei, de cada um, né? Não existe receita de bolo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.